Oi gente, aqui é a Rê e hoje, como prometido, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os livros Amiga Genial e a História do Novo Sobrenome, os dois primeiros livros da série napolitana escrito pela Elena Ferrante. Pra quem nunca ouviu falar dessa série, nem dessa autora, eu acho interessante a gente começar com um dado, um fato muito, intrigante sobre essa autora, é que Elena Ferrante é o pseudônimo dela e a gente não sabe se é uma mulher, se é um homem, quem é que escreve, a gente nunca viu a cara dessa pessoa, a gente não sabe como ela é, enfim, é uma pessoa, um autor que escreve, um autor ou uma autora que escreve sob o anonimato de Elena Ferrante e que tem todo esse mistério aí por trás da pessoa dela, já que ninguém sabe quem é Elena Ferrante. Inclusive há boatos aí de que um jornalista quase descobriu quem era Elena Ferrante, mas que deu alguns problemas ali pra ele acabou também ainda não descobrindo quem era, mas enfim, isso não anula o fato de que esses livros aqui são incríveis e eu já vou contar um pouquinho pra vocês sobre eles. A série começa com a Amiga Genial, que vai narrar a história da infância e da adolescência de duas melhores amigas, a Lina e a Lenu. A Lenu, que é a Helena Greco, é a narradora da história, então ela vai contar pra gente um pouco sobre a história dela e da melhor amiga de infância, a Lina, que ela chama de Lila, mas que chama Rafaela, e eu não entendo também qual é essa relação aí dos apelidos, já que Rafaela e Lina tem uma diferença bastante grande. E o livro começa com a nossa narradora já ali por volta da meia-idade, e ela recebe a visita do filho da Lina, dizendo que a mãe sumiu, a mãe desapareceu da face da terra, deixou nada pra trás, ela simplesmente sumiu e não deixou nenhum vestígio de tudo aquilo que fizera parte da história dela ou que foi dela algum dia, ela simplesmente desapareceu da face da terra. E a Helena, já sabendo ali como que é, né, essa amiga dela, já conhecendo o histórico dessa amiga, ela senta e começa a escrever, então, toda a história delas duas desde a infância como uma afronta pra dizer que, por exemplo, ela não iria desaparecer, né? Você tá achando que você vai sumir, mas você não vai sumir, porque eu vou escrever sobre você e vou escrever sobre a nossa, enfim, a nossa vida em comum. E é aí que começa a história, no ano de 1950, lá em Nápoles, na Itália, e então a Helena começa a narrar pra gente a história a partir da infância ali, quando ela conheceu ali a Lina na infância, elas tinham por volta dos 8 anos, e a Lina sempre foi uma criança que desde sempre fascinou muito a Lenu, ela sempre ficou muito fascinada por essa criança, né, essa menina da idade dela, e também muito intrigada pelo fato de ela ser assim, ela tem um temperamento forte, ela ser uma pessoa de personalidade, e ao mesmo tempo em que ela tinha essa personalidade forte, que ela era assim, intempestiva com muitas coisas, ela também era uma aluna brilhante na escola, era uma pessoa que se destacava, que tinha assim, que ganhava a afeição das outras pessoas, os professores sentiam muito orgulho dela e incentivavam ela com relação aos estudos, e a Helena, por outro lado, ela sempre gostou bastante de estudar e ela sempre tentou muito assim se destacar na escola, e no fim das contas ali o destaque, né, o brilho todo ficava pra amiga dela que nem era assim tão ligada na escola, que nem tinha assim essa disciplina, né, nem tinha esse pensamento com relação aos estudos e tudo mais. E daí começa, né, um pouco dessa questão da disputa, entre aspas, assim, da Lenu querer sempre se manter ali no nível da Lina de todas as maneiras possíveis. Ela via a amiga ganhando ali toda a glória por, enfim, ser uma pessoa brilhante, uma aluna brilhante, sendo que ela nem tinha tanto assim esse interesse pelo estudo, e ela por outro lado estava ali batalhando, estudando, dando o melhor de si, suando a camisa, passando noites estudando pra poder tentar tirar uma nota muito boa. E não é que ela não conseguia, a Lenu sempre foi uma aluna brilhante também, mas ninguém se equiparava ali à Lina, né? E ao longo do livro inteiro, assim, a gente vê essa criança que segue se baseando na melhor amiga pra poder tentar ter, assim, algum destaque em alguma coisa da vida dela, pra ser notada, pra ter a sua existência notada por algum motivo, e ela escolhe, né, ela decide que esse motivo vai ser os estudos, que ela vai levar os estudos adiante, e ela toma conhecimento desde criança que é com o estudo que ela vai ser alguém na vida dela algum dia. E, inclusive, essas duas melhores amigas aspiram sonhos grandes, como de serem escritores. Só que não somente das duas melhores amigas vai se tratar o livro, porque toda a história está situada em um contexto em que há esse bairro, e nesse bairro todo mundo se conhece, parece até uma mini cidadezinha muito pequena em que todo mundo se conhece. Enfim, aquela típica história de que todo mundo na cidade se conhece, e elas crescem então nesse meio um tanto quanto hostil, porque a pobreza sempre fez parte da vida dessas duas, e elas sempre cresceram ali com
com as pessoas da mesma classe social delas. Porém, tem a família dos Solara, que são umas pessoas assim, que são agiotas, eles mexem com a máfia e tudo mais. Então, elas também crescem em meio a essa realidade. E a gente é apresentado também pra essa questão da máfia pelo ponto de vista delas duas desde criancinha, assim. E também é muito interessante saber sobre isso, saber um pouco mais sobre a máfia italiana de alguma pessoa que tá crescendo ali naquele meio, sabe? E ao longo de toda a leitura a gente acompanha então essas crianças passando por situações únicas e sendo narrada por essa pessoa, né, essa narradora que é a Helena, que tem uma visão muito fria das coisas, então ela vai narrar tudo aquilo de maneira direta, ela não vai ter muitos rodeios nem floreios pra tentar, enfim, enfeitar aquilo que tá acontecendo. Ela vai direto ao ponto e vai falar pra você exatamente o que tá acontecendo, e também vai colocar muito da perspectiva dela, muito do ponto de vista dela, do que tava acontecendo em jogo, e é aí que a gente conhece um pouco mais dessa personagem que, assim, é extremamente real. Mas é um pouco assustador também a gente acompanhar a mentalidade dessa protagonista, dessa narradora, porque acontecem muitas situações, assim, complicadas ao longo do livro, ao longo dos 2 livros, né, que eu já vou chegar nesse aqui pra conversar com vocês, mas acontecem muitas coisas complicadas, e também tem esse fato aí de ela se sentir um pouco, assim, na retaguarda da amiga, sendo um pouco ofuscada pela amiga, e ao mesmo tempo que sentindo grande admiração e sendo muito intrigada pela amiga, ela tentar se equiparar e ser igual, ou então ser até melhor do que a amiga. E por mais que o livro tenha essa premissa de narrar a história da vida de 2 protagonistas, como eu falei, tá imersa, a história dessas 2 está imersa em um contexto muito rico em detalhes, porque são várias famílias desse bairro que se conhecem, e aqui no comecinho do livro a gente tem inclusive um sumário, assim, uma lista de personagens que vai ser muito útil pra quem tá lendo isso daqui, porque em vários momentos são tantos personagens e tantos sobrenomes que em vários momentos eu me perdi, assim, sabe? Quando não eram das famílias principais do livro, eu me perdi um pouco de lembrar quem era o quê. É a família da charcutaria, a família dos pedreiros, ou do menino que vende verdura, esse tipo de coisa. E, enfim, a gente acompanha então a infância cruel dessas meninas que cresceram em meio à pobreza após a Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar isso, que tem todo aquele contexto da guerra, já que é 1950, então a guerra tinha acabado de finalizar, né, de ser acabada. E então a gente acompanha a vida dessas 2, acompanha essa questão da amizade, acompanha o crescimento delas também e a riqueza que tem por trás dessa história, que é uma das coisas que mais me fascina, é o fato de a Helena ter construído uma história tão rica, com tantos detalhes, com tantas coisas e uma gama de sentimentos tão imensa que te puxa pra dentro da história. Esse primeiro livro aqui eu confesso que eu demorei bastante pra poder ler, eu não li tão rápido assim, mas eu gostei muito, muito mesmo. E daí então eu comecei a ler o segundo, que é a História do Novo Sobrenome, um pouquinho depois de ter lido esse aqui, e eu posso dizer com toda certeza que eu gostei desse aqui ainda mais. Aqui então a gente vai acompanhar a juventude das 2 a partir do momento em que o primeiro livro termina, que é quando a Lina se casa. A Lina se casa com um rapaz ali do bairro, e o livro termina num ponto muito culminante, porque no primeiro livro tem toda a questão de a Lina ajudar o pai, que é sapateiro, a construir uma nova linha de sapatos, e essa linha de sapatos começa a se desenvolver, a crescer pra alguma coisa maior, e tem uma coisa envolvendo esses sapatos que acontece no fim do livro que deixa a Lina, assim, realmente bastante perturbada, e bem no dia do casamento dela é quando essa bomba explode, e é aí que acaba o livro. Só que ele acaba de uma forma, eu diria, um pouco abrupta, porque não é, assim, um plot twist, né? Não é uma coisa, assim, realmente que vai te deixar preso e louco pra saber o que vai acontecer. Ele só termina, ponto final, e começa nesse aqui, que é exatamente a partir do mesmo ponto, o momento do casamento. Então, como eu falei, aqui tem a questão da juventude das 2, então a gente já acompanhou elas tendo essa questão dos relacionamentos amorosos, elas terem interesses amorosos pelos meninos, e a Lina começa então a se envolver com esse rapaz e se casa com ele, e a Lenu também tá tendo desenvolvimentos dela ali, mas ainda assim indo adiante com o objetivo dela de, enfim, estudar, né, de se manter na escola, de ir adiante até onde ela puder, mas é importante frisar que ela sempre teve na cabeça dela essa realidade de que em algum momento a família dela não ia conseguir continuar bancando ela na escola, já que eles eram muito pobres, e ela sempre contou com a ajuda de professores da escola para doarem materiais, esse tipo de coisa, já que a família dela não tinha condição de pagar. E então agora ela tá no liceu, que no meu pensamento, assim, no que eu entendi, alguma coisa semelhante ao ensino médio. E então ela tá ali no liceu, continua estudando, acho que ela tá no 2º ano, alguma coisa assim, enquanto a Lina já saiu da escola, precisou sair da escola, teve que abandonar pra poder começar a trabalhar, pra poder ajudar em casa. E então é nesse momento aí que ela começa a se interessar por rapazes, e surge
essa oportunidade de se casar com esse rapaz que é o dono de uma charcutaria. Então aí com esse casamento lucrativo, né, que daria pra Lina ter uma vida mais tranquila, então ela segue com o que esperariam dela, né, que é se casar e desenvolver uma família e, enfim, ser dona de casa, cuidar de marido e tudo mais, enquanto que a Lenul continua seguindo com os planos de continuar na escola, né, de estudar e de fazer alguma coisa a mais da vida dela. Só que em momento nenhum a Lina deixa de ser essa personagem, né, essa pessoa extremamente instigante, cativante e muito fascinante também. Continua fascinando muito a Lenul e é muito incômodo a gente, enquanto tá lendo, perceber que mesmo enquanto a Lenul tá ali seguindo o sonho dela, o plano dela de continuar na escola, ela ainda encontra motivos na Lina de sentir desconforto, de sentir inveja, de sentir que de alguma forma a Lina tá alcançando coisas a mais do que ela, tá vivendo mais coisas do que ela, já que enquanto a Lenul tá ali se esforçando na escola e se privando de muitas coisas pra poder conseguir, enfim, ir adiante com os estudos, a Lina, por outro lado, tá tendo a mordomia dentro de casa, tem um marido que dá de tudo pra ela, tem uma vida assim de princesa ali no meio do bairro, anda de carro, tem as roupas mais finas, já que o marido dela consegue, enfim, dar isso pra ela. Então é muito ambíguo, né, enquanto que a um passo a Lenul tá conseguindo seguir com o sonho dela, ainda tá olhando pra amiga e pensando que a amiga tá alcançando mais coisas do que ela própria, e aí eu vejo uma ambiguidade muito grande nessa personagem. E além de o livro começar a partir então desse momento do casamento, aqui então a gente também parte do momento em que a Lenul recebe uma caixa com vários cadernos da Lina, muitos cadernos, se eu não me engano uns 8, em que ela foi escrevendo nesses cadernos muitas coisas que aconteceram na vida delas desde a infância, da adolescência, da juventude e tudo mais. E a partir desses cadernos, do que aconteceu com a Lina nesses cadernos em que ela conta, e também com a contribuição de outros personagens secundários ali do bairro que também vão contando pra Lenul ao longo da história, assim, né, eles estão vendo acontecer, é que a Lenul vai narrar pra gente o que acontecia com a Lina durante esse período aí, né. Isso porque desde o começo a gente acompanha pelos olhos da Lenul esse casamento conturbado da Lina, que já se mostra desde o primeiro dia que não vai ser coisa boa, já que esse marido da Lina não é a melhor das pessoas e tudo mais. A gente vai acompanhando o desenvolvimento disso, né, dessa questão do casamento, da questão de várias outras coisas que vão se desenrolar ao longo da história pelo ponto de vista da Lenul, e assim, muito... Foi uma história que me prendeu muito, foi um livro que me prendeu muito mais do que o primeiro, porque acontecem tantas coisas, e muitas coisas que eu fico assim, sabe, com um sentimento de angústia, de, nossa, eu não acredito que, sabe, a Lenul tá deixando que façam isso com ela, eu não acredito que isso tá acontecendo. E eu senti que muitos dos acontecimentos que tiveram nesse livro aqui, de me deixar com essa sensação de inconformidade, a autora veio com esse ponto pra mostrar pra gente que a gente não deve julgar ninguém, que tudo vai se mostrar às claras depois. Então, aqui na juventude, então, a gente acompanha a Lenul com relação aos estudos, pensando em desistir dos estudos pra poder trabalhar e ajudar em casa, ao mesmo tempo que ela consegue a oportunidade de terminar o liceu, de tentar fazer uma prova que vai levar ela pra uma universidade em Pisa. Então ela tem toda essa questão, assim, da glória dela, né, de ela tá realmente conseguindo aquilo que ela tinha sonhado desde o começo, que é continuar estudando. Então ela vai pra universidade, ela vai pra Pisa, passa por muitas coisas, sem deixar, é claro, de narrar sobre o que estava acontecendo no bairro, o que estava acontecendo com a melhor amiga Lina. E em muitos momentos ao longo do livro elas se separam e se retornam a se falar, muito por causa desse temperamento da Lina intempestivo e de querer, sabe, de ela saber o que é certo pra ela e não se importar com o que as outras pessoas pensam, mesmo que o que ela acha que é certo pra ela seja errado de alguma forma. E é sensacional, gente. Eu só tenho a dizer que o livro é sensacional, e é sensacional a narrativa dessa autora, a forma como ela faz você calçar os sapatos desses personagens e sentir na pele tudo aquilo que eles estão passando. Como eu falei, né, eu me senti muito inconformada ao longo do livro, e eu terminei o livro assim meio que me sentindo feliz pela Lenul, pelo que tinha acontecido com a vida dela, já que ela conseguiu, né, alcançar aquilo que ela estava sonhando, ao mesmo tempo que eu fiquei angustiada pela Lina, porque por mais que muitas coisas ruins aconteçam ao longo desse livro, muitas coisas que, assim, deixa a gente realmente meio que, assim, com raiva, a gente consegue ainda se afeiçoar a essas personagens e, sabe, esperar o melhor pra elas e esperar que tudo dê certo no fim das contas. E eu só posso dizer pra vocês, gente, que é uma série, assim, eu só li os 2 primeiros, mas é uma série que vale muito a pena investir, e mesmo que você não tenha ficado, assim, 100% convencido de ler essa série, se você tiver a oportunidade de começar a ler o primeiro, eu sugiro que você leia, porque é uma história muito rica, como eu falei com vocês, que vai aflorar na gente muitos questionamentos, muitos sentimentos, e que eu acho muito válido, porque essa autora escreve de uma maneira sensacional. Bom, gente, então eu acho que é isso, eu acho que era isso que eu tinha pra expor
expor pra vocês sobre esses dois livros que eu sinceramente gosto demais e que eu super indico pra vocês. Se vocês ficarem interessados, aqui embaixo no box de informações eu vou deixar o link para as compras. Comprando por esses links, como sempre, vocês ajudam o canal com uma pequena comissão pela qual eu sou sempre muito grata. E se você já leu o livro, não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou da história, ou se você tem interesse, deixa aqui embaixo também o que você achou do vídeo, ou o que você espera dessa leitura, caso você tenha vontade em fazer. Então é isso, se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do Palavras Radioativas. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, que a gente tá sempre por aqui pra poder bater um papo juntos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e até lá, tchau!